Na sexta-feira, 19 de novembro, o Cineclube João Batista de Andrade, localizado no Espaço Selvagem, no centro de Taubaté, promoveu a apresentação do filme Monólogo de um Ser Louco. A obra tem roteiro e interpretação de Manuel Messias, direção de Luiz Cláudio Daniel, montagem de André Ferreira e fotografia de Alex Gafanha. A produção é do Coletivo de Cinema da Cidade, um dos projetos desenvolvidos pela TV Cidade, visando a valorização da sétima arte na região. Para que se preocupar? O curta-metragem foi gravado em 2013 na Caverna do Grafite, zona rural do município, e finalizado em 2019. O conteúdo versa sobre os limites entre a sanidade e a loucura, os mistérios da mente humana e o limiar entre o equilíbrio e o desatino mental, resultado de um mundo em constante transformação. O evento recebeu professores, artistas plásticos e escritores. Após a projeção, foi realizado o debate sobre os bastidores do trabalho e sobre a temática, mediado pelo escritor Nicodemo Sena. Esse trabalho é de 2013, a gente ficou 5 anos dele guardado, daí em 2018 a gente pegou e falou que em 2019 a gente ia fazer a criança nascer. Nós demoramos 9 meses para fazer a edição desse filme. A gente fazia todo sábado, eu e o André, depois do horário do expediente dele, a gente se fechava lá na TV e a gente foi construímos todo o fórum, o filme. O Messias deu a liberdade para a gente de explorar o texto, porque esse texto o Messias usava quando a gente participava de um projeto social lá no Bonfim, que era para destravar as crianças, uma jogada cênica, para ir destravando, e era um jeito de você exercitar as pessoas a se comunicarem melhor. A gente fez até um festival lá, né, Messias? Na época lá, o André ajudou a gente também lá. E as crianças, teve crianças que a gente foi escutar a voz 3 meses depois, e graças ao trabalho que a gente veio desenvolvendo. E tem gente que está hoje na ativa, que para a gente acho assim, de 30 crianças que passaram, uma está trabalhando hoje com cinema e teatro. Então eu acho que foi uma grande vitória para a gente. Daí temos aqui o Messias, que é o ator e o roteirista que fez o texto para a gente, que deu a liberdade. O André é o montador. O André montou o filme, eu fiquei enchendo o saco dele lá 9 meses lá. A gente se reunia, porque tudo tem eu fiz a direção artística e tudo tem uma sequência para dar ritmo depois. E às vezes o montador ele tem um pouco de ciúmes na hora do corte, né? Porque a gente quer aproveitar tudo, na verdade, né, Messias? A gente quer aproveitar tudo, mas nem tudo dá para aproveitar. A gente fez um de 25 minutos, depois a gente reduziu para 20, e tem esse que daí são esse produto de 15 minutos, né? 15 minutos. A Cláudia deu toda a assessoria para a gente, todo o equipamento, participou da gente nessa empreitada também. A Cláudia também, quando vê uma loucura da gente, ela embarca, não está nem aí, vai junto com a gente e a gente vai fazendo. Obrigado por todos que estão. Fico muito feliz, por exemplo, de ver o professor Silvio Costa aqui, uma pessoa que eu tenho referência social, né, de lutas sociais também, e depois como mestre lá na Unital. Me fez lembrar de uma exibição fílmica lá, que
foi um filme que impactou na minha vida, chamado Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos, que é do Marzagão, né? E é uma grande obra, ganhou aí o Kikito, acho que 2009, se não me engano, mas na época tive acesso graças ao Silvio Costa. E aqui também tem o Yuri Guimarães, né? Família do Yuri, no qual eu tive a oportunidade de participar de uma exposição que o Yuri organizou e aumentou, né? E trabalhou a temática loucura, que foi lá no CDPH da Unital, e fomos lá fazer uma leitura poética sobre o Manifesto da Loucura, né? Que é um poema também que a gente tem a respeito, né? A Tereza querida, que tem nos acompanhado, né, Tereza? E trazido luz também a várias questões das produções cinematográficas aqui no Vale, bacana. Marli, então, como ela fala, eu sou operacional, não é nada. Né? Se não é você sustentar aí toda essa dinâmica, né? Hoje eu e o Nicodemo sentado aqui na beira do palco e a Marli limpando ali, nós conversando sobre o projeto, a Marli derrubando cadeira, não podemos brigar com ela, meu Deus do céu, não! Mas é isso aí. Acho que é interessante quando o Daniel fala a respeito de um projeto social que fizemos no Bonfim, porque é aquela situação, né? A gente vive hoje um momento difícil, né? Estamos passando por essa transição aí social no nosso país, e tudo só ocorre quando realmente a gente arregaça as mangas, né? E isso não foi diferente lá com a gente. Não adianta a gente ficar esperando de governo, seja ele qual for, que vai fazer, se a gente quiser algo que tenha a nossa cara. Naquela época, em 2005, 2006, né? Eu estava na faculdade. Mas fazia parte da Uma Criança Nota 10, já conhecia o trabalho dos dois, acompanhava os dois, porque foram responsáveis por eu acompanhar o teatro também, né? Me convidar para ir nas mostras do teatro. Eu nunca tinha entrado no Teatro Metrópole. Os culpados estão aqui do meu lado. Então a gente já vinha conhecendo essa parceria que os dois tinham e acompanhando os trabalhos, né? Como o Daniel falou do Légua Tirana e tudo, né? Fazia ensaios lá no Clube Baité, às vezes eu ia lá atrapalhar o ensaio para conversar, ficar assistindo também, né? De bom assim, quietinho, né? Eu dava medo da questão. E foi quando surgiu a ideia de se fazer um projeto dentro da ONG, que trabalhava com criança ligada à área esportiva, mas fazer um projeto voltado ao teatro, às artes cênicas. E aí abriu-se as duas oficinas, cenografia e de artes cênicas. Apareceram várias crianças, inclusive mais para cenografia do que para atuação, né? Mas foi interessante esse processo, porque das crianças que participavam lá conosco, se perguntássemos se algumas vingariam, dando assim uma avaliação superficial, a gente poderia dizer, olha, essa e essa não. E hoje, além da atriz que é formada, arte educadora, lá pela FASC, tem DRT de atriz, tem aí acho que quase uma centena de produções de filmes, vídeos para o YouTube, longas-metragens, né? Já fui até protagonista junto com ela em curtas e longas-metragens, né? Também um outro jovem que teve até um impacto muito forte na vida, né? Ele chegou a ver o irmãozinho dele morrer praticamente na frente dele, e ele não tinha coragem de olhar no rosto das pessoas, né? Então ele participou com a gente lá, e quando foi feito o festival, os dois especialmente assim estouraram. Para quem nunca tinha ouvido a voz das crianças direito, na hora da apresentação foi assim um impacto. Eu lembro da menina que ganhou o primeiro lugar, mas tudo bem, ela já tinha um talento para isso, né? Mas os dois até então não estava explícito isso. E de acompanhar os ensaios das crianças e o trabalho deles junto às crianças, ficou na minha cabeça esse roteiro.
Aí quando em 2003 apareceu a primeira oportunidade da gente fazer um filme, eu tinha voltado do Rio para fazer o curso, tinha feito o curso de cinema no Rio, lá na Darcy Ribeiro, montagem e edição. Quando eu voltei, a gente foi fazer o Caipira Bicicleta. No meio desse caminho, por isso que agradecemos ali ao Paulinho Tropeiro, né, por ter nos revelado o buraco do grafite. Né? Parece até um duplo sentido aí, mas aí fica por conta do diretor. A gente brincou com essa situação, né? E o Paulinho parou. A gente ia lá para Pedra Grande, mas no meio, 10 quilômetros do centro, até daqui para Pedra Grande, ali na estrada de 7 voltas, tinha esse lugar, que eu realmente não conhecia. Você conhece aí a caverna do grafite, que parece que a Faber Castell explorou o lugar, depois deixou abandonado? Eu falei, não, nunca nem tinha andado por lá de lá, na zona rural, na região de 7 voltas. Falou, vamos ver então. Parou o carrinho dele lá, a caminhonetinha, e entramos. Automaticamente, quando eu entrei nessa caverna, o texto já veio na minha cabeça. Comecei a declamar, até como eu estava conversando isso com o Nicodemo hoje de manhã, comecei a declamar. Que louco, né? Que lugar assim, fora do comum, né? Fora do eixo. E aí eu comecei, hoje eu acordei muito cedo. Na verdade, nem sequer cheguei a dormir. E fiquei com esse negócio na cabeça minha atrás de Daniel. Para a gente fazer um filme. Né? A situação foi essa aí, eu, Daniel com o Messias, foi onde a gente terminamos o Caipira Bicicleta, já terminamos em julho, né, Daniel? O Caipira Bicicleta, agosto, setembro, comecinho de setembro, assim, estava começando. Uma semana depois. Começando até a primavera, né, vem chegando, os sons de passarinhos que estão aí são sons de passarinhos que tinham na casa da caverna, tinha ninho lá. E foi onde surgiu essa formação, entendeu? De aparecer, de levar o Messias, não sei nem se o Messias ensaiou ou não, né, mas o autor da coisa, né, do texto, do roteiro, e acordamos cedo e fomos para o lugar. Aí já tinha aí a indumentária da consciência, né? O Messias pode falar melhor para vocês. Mas foi assim que surgiu. Obrigado aí pela presença. Sempre bom, né, compartilhar arte com outras pessoas. Acho que o objetivo da arte é isso, esse encontro, compartilhar ideias, e a gente fica feliz quando vê pessoas em torno disso. Bom, então, sobre a ideia de fazer o filme, realmente não foi minha, né? Esse texto, como o Daniel falou, a gente tinha um grupo de teatro um tempo atrás, e eu gostava de criar coisas para ajudar no desenvolvimento dos atores, né? Eu também atuava, dirigia. De repente, um dia eu estava em casa, à noite, na verdade, sem conseguir dormir, aí fiquei com aquela coisa de criar algo e ver esse texto. Em menos de 20 minutos escrevi um textinho, no outro dia cheguei lá, que era uma época que a gente estava começando o movimento teatral aqui em Taubaté, e a gente tinha um grupo de atores muito ávidos e queria aprender aquela coisa. E a gente era meio autodidata naquela época, né? E aí eles me cobravam, poxa, a gente precisava de algo que a gente pudesse desenvolver, usar como para, mas a gente não tem nada. Vamos pesquisar. Eu falei, não, vamos criar então alguma coisa, deixa eu dar um tempo que eu vou criar. E aí surgiu a ideia desse texto, cheguei no outro dia, entreguei para eles. E aquilo lá foi um divisor de águas na qualidade do nosso trabalho. Né? Começaram a usar esse texto como um exercício de desenvolvimento. Então, para mim era isso. E aí o Daniel foi o primeiro a olhar e falou, puxa, a gente podia explorar mais isso e tal. Aí depois o André também conheceu o texto lá no projeto com as crianças. E também incrementou, e aí ficou os dois, né, na minha cabeça, não, vou montar, vou falar, não, isso é um negócio muito simples, não dá para, não dá sim. E aí até que, enfim, surgiu essa ideia. Mas eu creio que tudo que a gente cria em relação à arte, ela está incutida em nós de alguma forma, né? Então, eu por exemplo, estudei muito a história de gentileza lá no Rio, né? Muitos anos atrás, sempre fui fã da história daquele cara, daquela figura folclórica do Rio de Janeiro, e aí eu vi que tinha duas vertentes, né? Para muita gente ele era considerado um louco, né? E aí eu comecei a estudar, a pesquisar sobre ele, falei, puxa, mas um louco que entrega flores na rua, que declama poesia nos sinais, que está enchendo os viadutos, as paredes de frases. E aí eu lembro que nessa época, quando eu comecei a estudar a vida dele, um pouco da história dele, eu falei, puxa, mas
O que é loucura, então? Não sei o que é loucura, o que é sanidade, né? Porque ele era considerado louco, era um cara que ficava distribuindo paz, poesia, enfim. E aí, um pouco depois, agora, lógico, depois que eu escrevi esse texto, eu li um livro chamado Holocausto Brasileiro, né? Da Luciana Arbeck, se não me engano, uma jornalista, falando justamente sobre o Holocausto, que na verdade ela não considera, a história considera o Holocausto brasileiro, que é há 30, 40 anos atrás, o clausuramento das pessoas que eram consideradas loucas. Né? E aí, lógico, fui pesquisar também e descobri que, na verdade, o livro mostra muito isso, né? Chama o Holocausto Brasileiro, é um livro muito forte, fiquei apaixonado pela história, que mostra que, na verdade, eram pessoas que tinham problemas comuns, que eram consideradas diferentes, normais, e eram mandadas para manicômios, e aí sim viravam loucos, né? Porque recebiam medicações e tudo mais. E aí, outra vez me veio na minha mente, falei, puxa, o que é a loucura? Quem que eram os loucos? Eram as pessoas que... E eram famílias, né, que pegavam aquelas pessoas com problemas comuns ali, cognitivos. Não, essa pessoa está louca, não pode ficar, não pode viver no meio da sociedade. E aí clausuravam essas pessoas lá, e aí foram morrendo assim, centenas, milhares de pessoas. Né? E é uma história que o Brasil pouco conhece, né? Nós tivemos o nosso Holocausto, que foi essa... E aí, anos depois, né, quando terminou, que foram descobrir as atrocidades que eram feitas. Enfim, o texto, a ideia de criar esse filme foi nessa ideia de questionar o que é a loucura comparada à sanidade, o que é a sanidade comparada à loucura. Né? Então, por exemplo, agora nós estamos vivendo uma guerra, né? No século XXI nós estamos vivendo uma guerra. O que é a loucura? São essas pessoas que estão fazendo a guerra? Ou são esses loucos? E aí, eu me lembro que, acho que todo mundo, quando era criança, deve ter essa lembrança de ir na rua que morava, de ir no bairro onde morava, ter uma pessoa que era considerada louca, o louco fulano, não sei quem lembra. Eu lembro disso. Né? E aí, se a gente for rememorar isso, a gente falar, quem que era o louco da minha rua, do meu bairro? Pô, era um cara que ficava brincando com as crianças, que a criança estava assim, tá, o que é loucura? De repente era diversão. Eu me lembro, na minha época era diversão, a gente ficava correndo atrás. Mas, enfim, não tinha maldade, era uma coisa assim, até que fazia parte da nossa infância. Então, a ideia do filme veio com essa ideia de questionar o que é a loucura comparada à nossa sanidade social, por exemplo. Né? O que é a loucura? Né? A gente considerar que é normal uma pessoa, sei lá, morrer de fome na rua, uma criança morrer de fome, e achar normal que um jogador de futebol ganhe milhares e todo mundo acha normal, assim, de uma forma geral. Isso não é loucura? O que é loucura, então? É o cara que anda na rua. Enfim, e aí a ideia, a gente tentou incutir tudo isso no personagem para mostrar, olha, loucura, isso é um estereótipo, né? Todo mundo que pensa diferente é loucura. E as outras atrocidades que acontecem no nosso meio, que nós consideramos normal. Não, isso aqui é normal. Aquilo lá é loucura, né? Então, há quem ache que o Gentileza era louco. Olha, aquilo é loucura que o cara está fazendo. Ficar no meio da rua aí, ficar pichando muro com frases, né, de positivas, frases de alegria, entrega rosas, enfim. O cara é louco. Mas, enfim. Então, a ideia do filme foi isso, questionar. Não temos o objetivo assim, de taxar algo, de fixar algo, mas trazer uma discussão, provocar uma reflexão nesse sentido. O que nós estamos considerando como normal e o que nós estamos considerando como loucura hoje no nosso meio, na nossa vida, na nossa sociedade, enfim, tudo que a gente... E eu acho que o Nicodemos até falou, é até um momento propício, né, devido ao momento que nós estamos vivendo no Brasil, né, esses 2, 3 últimos anos aí têm sido muito turbulentos, misturando política, essa polarização, querendo ou não, ela migrou para outros meios, ela migrou até para famílias, né? A gente sabe, enfim. O que é a loucura? Isso é normal? Né? Isso é normal? Enfim. Então a ideia é essa, né? No filme é só trazer essa discussão, a gente teve essa oportunidade de trazer hoje para vocês. O detalhe é o seguinte, quando nós fomos fazer a montagem, eu sempre fiquei com aquela coisa da loucura, ela nua e crua, ela seria muito dura. Então, eu peguei e fui do lado da poesia, porque a poesia, ela fala a verdade, mas não machuca. Então, eu sempre trabalhei com aquela coisa do texto do Messias,
do lado poético dele. Eu quis pegar a parte poética e através da poesia você mexe com as intenções e com as pessoas. Então ali são vários eus, que todo mundo tem, são várias pessoas dentro da mesma pessoa, procurando a poesia da sua dor, da sua vontade, da sua força. Então pode ver que tem uns momentos que tem a pausa poética, que a gente não está acostumado a ficar no silêncio. O silêncio mexe muito com a gente, mexe muito com o intento da gente. Hoje é louco ficar no silêncio. Então tem uns silêncios no meio do texto que foi a provocação. O silêncio provoca mais do que palavras. Então é aquela autoanálise. Tem gente que sai mexida com aquilo, fala assim, pô, vou procurar outro rumo na minha vida porque eu fui mexido com isso. E ao mesmo tempo é o despertar e a morte de todos os eus que você vai eliminando conforme você vai passando pela vida. Você pode ver que no final ele morre várias vezes, né? Ele morre a mesma cena, são repetidas várias vezes, mas de várias maneiras. Então a gente tentou buscar isso, aquele simbolismo da flor que tem ali, que é a delicadeza da vida. Por mais que você berre, você brigue e tal, você tem que ter a delicadeza da vida. A vida, ela é em torno da delicadeza. Se você não tiver delicadeza com a vida, você se agride. Então a gente colocou todos esses pormenores. Eu quis levar do lado poético, o lado artístico, da luz. E essa coisa da pausa, que você falou mesmo, né? Tem um grande cineasta russo, que eu não me lembro o nome dele, mas vocês devem saber, que fala que fazer cinema é esculpir o tempo, né? A arte esculpir o tempo. E aí vocês conseguiram muito isso. Então o seu trabalho foi genial, porque a luz, enfim, essa coisa poética que você quis frisar, né? Foi genial, conseguiram um resultado muito incrível, muito incrível. E eu acho que loucos somos todos nós, né, Silvia? Porque a gente legitima a loucura, não é verdade? A gente tem legitimado essa loucura. As pessoas falam, não, pobreza sempre existiu, violência sempre existiu. Você vai questionar, você vai falar alguma coisa, mas a frase, o chavão é esse. Toda essa doideira sempre existiu, não tem como mudar, é assim mesmo, e a gente acaba legitimando também, né? Então, acho que louco é todo mundo, porque a gente legitima isso todos os dias, né? Essa doideira. E eu acho que é isso, parabenizar mesmo a sua atuação, né? Eu achei fantástica. E todos vocês que estão sendo esses Dom Quixotes, né? Que vão atrás e estão fazendo. Eu não sabia, vocês têm um coletivo, né? Isso. Que vai nos bairros, nas periferias e queria que a minha pergunta talvez fosse essa. Estou contente de ver o Silvio Costa aqui. Longa data, quando eu fazia história, foi ele que organizou a nossa viagem para Cuba, dos colegas que estavam saindo. Me botou na Pastoral Fé e Política, que eu tive muito orgulho de participar. Me mandou ir lá fazer as coisas, enfim, foi um momento muito rico. Estou super feliz. E eu acho que a minha pergunta é essa, esse mutirão, esse coletivo que vocês estão fazendo, esse trabalho, acho que de longa data, né, de ir para a periferia. Se você pudesse falar um pouco. A gente, na TV lá, a gente tenta todas as vertentes. A gente incentiva o pessoal à leitura, você viu que tem lá os livros ficam disponíveis. A casa está sempre aberta para os artistas e a gente encabeça tudo quanto é coisa que vem lá. A gente está junto, está participando, está na comunidade. A gente tenta inserir cada vez mais dentro da comunidade, levando cada vez mais esse objetivo de levar a arte para todo mundo. Porque eu acho que a arte, ela liberta e ela dá também a sensação das pessoas conseguirem um caminho também para poder buscar alguma coisa na vida. Então, às vezes, um incentivo que você dá de um audiovisual ou de um livro que a pessoa vai lá e pega um livro
ou sentar lá, conversar com o Dedé, conversar com a Cláudia, sentar com o Jefinho também, que é muito bom de papo para conversar, querer aprender o audiovisual, saber qual o significado do audiovisual na vida da gente, participar, ir para a rua com a gente. Então a gente está sempre aberto para isso. E isso é muito importante para a gente, que está sempre se atualizando e ao mesmo tempo está inserido com a finalidade, que é a comunicação com as pessoas. E a gente é comunitário, né? É uma comunicação comunitária. E eu acho legal isso, muito, muito importante. O Dedé é mais tarimbado nessa área, a gente sempre, a Cláudia também, e a gente embarca. E vocês têm um destino para esse projeto, assim, esse filme? Ele vai participar de algum festival? Já mandamos para festival, já mandamos. Conforme o festival fica em aberto, por causa da data, 2019. Então, nós pegamos a pandemia, acabamos ele, pegamos a pandemia. Daí, quando acabou os festivais, tudo, mas daí tem festivais que não dá pela data, 2019. Mas o que está em aberto, que a gente conseguiu entrar, a gente entrou, né, Dedé? A gente escreveu desde Gramado. Daí é só observar, procurar uma resposta mais sintética para outras pessoas não me perguntarem, porque o tempo vai avançando. A gente escreveu desde Gramado, sobre Gramado não fomos classificados, mas escrevemos visões periféricas, né, até o mais recente, que foi o Festival de Campos do Jordão, né, agora de 2022. O de Taubaté a gente ficou em terceiro. E escrevemos no ano passado, foi o terceiro lugar aqui em Taubaté no primeiro festival de curtas-metragens. Esse filme, além desse, tem outros filmes que nós já também produzimos, né, e exibimos. Mas a intenção é o seguinte: é produzir algo que possa servir para provocar, para estimular a reflexão na sociedade, como o Daniel falou. Dentro da temática loucura, o nosso trabalho que fazemos lá na TV Cidade e hoje com o coletivo de cinema da cidade é romper os paradigmas. Dizem que o Messias não pode ser ator de cinema. Como que não? Diz que o Daniel não poderia ser ator de cinema. Como que não? Me disseram que eu ia ser porteiro a vida inteira, que eu não ia sair lá da portaria do Clube Abaeté. Aonde que está escrito isso? É isso que eu quero? Não, rompi o paradigma. Me revesti da loucura, que é ter a liberdade e o preço dela, para poder fazer audiovisual. Então, quando a gente pega isso daí, esse material, está um pouco da gente nisso. Quando a gente pega lá o coletivo de cinema e, que nem o caso do Caipira Bicicleta, fizemos o filme, depois que nós sentamos na mesa, gastamos R$8.800, que é dinheiro de banana para uma produção audiovisual, mas nós não tínhamos nenhum real para produzir cinema. As pessoas perguntam para a gente: como que vocês produzem filmes? Né? Quanto que vocês gastam? Quem banca? Quem banca? Não tem patrocínio nacional, internacional, não tem herança de ninguém. Ninguém recebeu, que ganhou herança para poder fazer filme, entendeu? Não somos filhos de banqueiros, né? Não somos da Zona Sul, das grandes capitais. Nós somos da Zona Oeste, da periferia. Nós somos essas pessoas que são aí taxadas como loucas, né? Ousam, né, romper os limites deles para poder ganhar o mundo. É isso aí. Tudo bem. Perguntas? Vou fazer uma fala aí, né? Então, primeiro quero cumprimentar aí a equipe, né, pela produção, né, fantástica. Hoje de manhã eu recebi o material do evento, né, de divulgação do evento aqui, não sei de que grupo, né? E eu tenho um compromisso agora às 20h30 aqui no departamento, aqui próximo, né? Acho que eu consigo encaixar na minha agenda, tá bem redondinho isso aqui, né? E foi um prazer aqui estar encontrando aí vocês, conhecendo um pouco a experiência, né? Agradeço aí a Cristina, o André pelas menções que já foram feitas aqui à minha pessoa, né?
E assim, ó, eu acho que o tema da loucura, né, ele é um tema sempre muito provocador, né? Nós todos temos mesmo uma dimensão loucura, né? Para mim a loucura é dimensão humana, faz parte do homem, né? Embora esqueceu de nos dizer, né? Acho que é fantástico, né? a colocação, né? Eu acho que a fala de vocês, o próprio documentário, né, faz a gente refletir algumas questões, né? Então, por exemplo, o André fez referência, alguém de vocês fez referência, né, aí aos manicômios, aos chamados de hospícios, né? E eu ficava pensando assim, né? Olha, antes a gente tinha as pessoas que gritavam nas ruas, né, eram chamados de loucos, tal, né? E a gente tinha o hospício, né? Hoje nós não temos mais os manicômios, mas também não temos mais aqueles que gritam nas ruas, né? Então isso, quer dizer, o que acontece, né? Aqueles que eram que realmente iam para o hospício, né? Nós temos histórias, né, de pessoas que foram por uma questão provavelmente de doença mental mesmo, né? Temos aqueles que foram por questões que a sua presença não era interessante na sociedade, seja por questão política, seja por questão de patrimônios, né? Mas hoje nós vivemos essa sociedade asséptica, né, onde todos que de repente fujam de qualquer possível normalidade têm que ser tirada do meio público, né? Então a gente vive um mundo muito administrado, né? Vocês só têm um esforço, né? O Messias colocou na fala dele, o que é a loucura, né? E uma coisa que eu fiquei pensando ao longo do monólogo, e gostaria de repente, deixar como provocação, né, eu senti, no decorrer do texto, né, uma afirmação negativa de loucura, sabe? Aquilo que ela não é, né? Então, a loucura é a ausência da verdade, né? A loucura é a ausência do sono, né? De repente eu preciso entrar numa gruta escura, desconhecida, né? E que é famosa também, que eu descobri isso há pouco tempo, né? A famosa gruta do grafite, ainda não conheci pessoalmente, tá? Daí eu fiquei perguntando o que é a loucura afirmativamente, né? O que é a loucura positivamente, né? E nós precisamos de loucura, né? Nós precisamos de loucura. O que significa não assumir a própria loucura? Então fica a provocação. Né? Você já leu alguma coisa do Edgar Morin? Ele fala que o homem é Homo sapiens sapiens denis. Sim. Uhum. Ele aceita a loucura como algo positivo. Eu acho interessante. Isso, tem essa coisa dos daimons, né? Leonardo Boff vai trabalhar bastante isso, né? O homem é paradoxo, né? Nós não somos só sabedoria, né? Nós somos a ausência dele, nós somos só o bem, somos possibilidades, né? Foi colocado aqui por alguém, né? Tem uma fala do Hermann Hesse, que é no livro Profeta, né, que ele coloca assim, né, que o louco é aquele que sobe no telhado, né, e olha, eu estou vendo o mundo de uma forma que muitos de vocês estão vendo igual, né? E é muito legal subir em cima do telhado. Mas se você for ver a loucura, isso que vocês fazem, que ninguém acreditava que fosse possível de fazer, para as pessoas pode ser considerado uma loucura, né? Assim, quando você consegue algo muito incrível e quase impossível, é o lado positivo, vamos dizer assim, da loucura. Enquanto eu via o filme, eu nunca sabia se você era você mesmo ali, se aquela caverna era sua mente, se você estava no primeiro plano, ou se não era nada disso e na verdade nada daquilo estava acontecendo. Nada era verdade. Eu achei que nada estava acontecendo, era tudo aí dentro de você. E como é que você chegou nisso? Porque de loucura eu entendo, eu tive uma tia que teve no Pinel, no Rio de Janeiro. Ela ficou internada mais de ano no Pinel, na base de eletrochoque. Nesse período louco, eu era pequena, eu lembro o estado que ela saiu de lá. Ela tinha a expressividade dessa cadeira, coitadinha. Depois ela foi voltando ao normal, graças a Deus, voltou a ficar louca, que foi maravilhoso, que ela era uma mulher maravilhosa. Mas ninguém entende gente louca. A maioria das pessoas não entende mesmo. E eu sei disso. Minha mãe também não era muito normal. Eu também não. Mas eu não gosto de gente muito normal. Porque eu nem confio em gente muito normal. Mas a pergunta é essa. Era você
Aquela caverna era sua mente? Era essa a ideia? Você de dentro. Então, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. Vamos lá, vamos aproveitar. É uma pergunta que não tem a ver com o filme, mas que eu sempre tive curiosidade. Vocês que fazem filmes, né? Como é que surge o tema? Como é que vocês escolhem? Isso que dá, por exemplo, alguém aí falou que quando fizeram lá com as crianças, assim, poxa, eu acho que tem um momento que a pessoa fala, isso dá um filme, né? Pode ser um livro, essa poesia dá um filme, esse livro dá um filme, essa situação dá um filme, né? Como é que vocês que produzem cinema, ou fazem, participam, encontram, falam, isso aqui dá um filme? Primeiro, em relação a essa questão da ideia, ela é muito intuitiva, né? Ela nunca é planejada, porque a arte ela não tem, acho que o que diferencia a arte de demais áreas é que ela não é uma ciência exata, né? E aí, só aproveitando, ela perguntou como que surgiu. Justamente, eu acho que uma boa ideia ela surge de uma necessidade, né? Eu acho que a necessidade é a mãe assim, de tudo de bom que tem no mundo, né? Sem a pretensão de fazer alusão, mas eu lembro que eu escrevi esse texto justamente porque nós estávamos passando por um momento de dificuldade no grupo de teatro, não estava rendendo o trabalho dos atores, e a gente precisava de algo que ajudasse os atores. Aí eu fui para casa com essa incumbência, não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, olha, porque como eu dirigi o grupo na época, eu falei, pode deixar que eu vou trazer alguma coisa mais, mas eu não tinha ideia do que eu ia trazer. Eu falei, eu sei, vou. E aí eu fiquei em casa, dormindo, tomando água, tomando café, e aí de repente falei, vou escrever alguma coisa, só que eu não sabia o que eu ia escrever. E aí sentei no computador e comecei, falei, vou ver o que vai dar ideia. Fechei o olho e comecei. Então foi assim que veio essa ideia. E a ideia é justamente essa, trazer essas duas vertentes, justamente para trazer questionamento, linkando com a sua pergunta. A ideia do trabalho é justamente, ela não visa trazer nenhuma afirmação, ela visa trazer questionamentos, que é isso que a gente está vendo aqui. Muitas pessoas têm visões diferentes, né? Mas assim, se a gente fosse falar tecnicamente, a ideia seria essa, algo que está acontecendo dentro da cabeça, né, do personagem, e que ele tenta encontrar a resposta e não consegue encontrar. Como se ele estivesse caminhando ali no caminho sem fim, não tem resposta, não tem resposta. Então a ideia básica do trabalho é essa, tá? Essa subjetividade. E aí quando a gente traz por exemplo, no final, né, como o Daniel falou, as várias mortes do personagem, que ele vai passando na cabeça, a ideia de trazer aquelas mortes que a gente vai tendo todos os dias, à medida que a gente vai assim, vivendo, que a gente vai se manchando com um monte de coisa ruim, enfim, à medida que a gente vai se impregnando, né, de tudo isso que de repente a gente não gostaria, né, sei lá, quantas coisas a gente de repente planejou aos 20 anos e chegou aos 40 e 50 e falou, puxa, tudo que eu planejei, esquece, foi tudo para outro lado, para outro caminho, enfim. Mas é isso, é a vida, é o viver e morrer ao mesmo tempo, enfim. Mas a ideia, quando a gente foi fazer o filme, foi justamente assim, olha, vamos entrar em uma vertente, mas porque a loucura é algo obscuro, né? Por exemplo, o que é loucura para mim pode não ser loucura para o outro e vice-versa, enfim. Então, enfim, vamos trazer um contexto e aí cada um retire o seu pensamento, a sua ideia do que extrair. Mas a ideia foi justamente essa, deixar esse... Confundir. Porque a caverna, quando o André trouxe a ideia da caverna, eu particularmente, como tinha feito o texto inicialmente, eu entendi isso. Eu falei, puxa, a caverna ela simboliza um espaço interno, né, que ela tem justamente esse formato, para quem conheceu lá. E na época que a gente fez, ela estava crua mesmo, né, estava cheia de plantas, de vegetação, de pedras. Hoje ela está mais cuidada lá, né. Tanto é essa questão da dualidade, né, da busca por respostas, que no texto do Messias não tem o nome do personagem. Não. Quem é o personagem? Pode não ser tem, eu. mas para a gente definir o personagem, nos créditos tem. Quem prestou atenção fala o nome do personagem. Remete a Shakespeare. Ser ou não ser. Ah, eu vi no começo. O nome do personagem é ser ou não ser. Então a dualidade permanece. É que eu gosto. Perfeito. Então a ideia era essa, não trazer respostas, deixar tudo no ar. Eu acho que a vida é isso, né? A gente se desconstrói, se constrói todos os dias, né? Inclusive em ideias, né? A gente pensa coisas, dispensa, afirma, desafirma, enfim. Porque o mundo também ele é dinâmico, né? Ele vai viver. Então a gente nunca pode se definir como algo fixo. Olha, eu sou isso. Não sei, eu sou o que o meu meio, porque o meio interfere, né, na minha formação. Então,
Agora, a gente fez alusão, né, eu até comecei minha sala fazendo alusão sobre essas coisas mais práticas do dia a dia, porque a ideia que a gente tem de loucura é isso, né? Uma pessoa que foi no nome, isso né? Isso é louco? Se a gente for perguntar de uma forma assim, sei lá, mais racional, por exemplo, Hitler era louco ou era uma pessoa normal? Tem gente que diz que foi um gênio. Eu converso com pessoas que falam que Hitler foi um gênio. Eu achava ele um gênio do mal, mas um gênio. Mas fazer o que ele fez, meu Deus do céu. Eu estudei psicologia também, então a gente estudava muito isso, né? Hitler, tem gente que fala, não, Hitler foi um gênio que o cara conseguiu manipular uma quantidade, uma grande massa, porque ele estudou como fazer isso. E tem gente que fala, não, o cara era um louco que veio. Ou seja, essa dualidade, olha, o que é? Não sei. Tem gente que, enfim. Então, você vê que essa dualidade está presente na sociedade, no sentido. Não existe uma lógica, né? Não existe. Exatamente. A lógica é ilógica. Não existe uma lógica. Né? Eu acho que o Silvio, sei quem falou, o Silvio falou, né? A loucura ela é uma dimensão humana. Né? Agora, lógico, acho que como toda vida, qual que é a dosagem? Até aqui é isso, que é loucura. Passou disso aqui é loucura. Não sei, mas eu também entendo isso. Eu acho que a loucura, ela. Vai trazer dinheiro para vocês essa produção? Deveria, né? Deveria. Seria uma loucura se não trouxesse. Esperamos que... Vou contar uma coisa para vocês. Messias, até então, quando a gente terminou o filme, ele nunca viu o filme. Essa é a segunda vez que ele está vendo o filme, que nós fizemos a primeira experiência. Foi dentro do buraco do grafite, que a gente fez com os sertões lá, do Silésio, que foi o mês passado, que foi uma experiência inusitada e diferenciada que nós vamos fazer mais vezes. E vai repetir, quero que vocês vão para ter essa sensação que é muito louca, porque o grafite e o grafeno, eles refletem. Então lá tem uma outra dimensão, sentado no chão, é uma outra sensação, é uma outra experiência na vida. Mas não vem então, depende, né? Depende. Eu achei aqui, imagina eu dei um lugar. Mas é muito legal que a pessoa sai renovada de dentro. E um dia a gente estava lá no sábado lá, chegou um psicólogo lá, e estava lá na TV, daí nós chamamos ele para ver um pedacinho do trecho. E ele pegou e se levantou da cadeira e falou que a gente era louco. Eu falei, nós mostramos só um pedacinho para ele. Eu falei, pô, se o cara que trabalha, que é um psicólogo, que é para ajudar as pessoas, ele achou que a gente é louco, então a gente está no caminho. Nós estamos aqui num momento muito importante, que a gente não sabe mais o que é fato, o que não é, o que é verdade, o que não é. Né? Entre a racionalidade, ou a sanidade, ou a normalidade, e a loucura, né, tida como uma patologia, de uma pessoa que destrambelhou a lelé da cuca, né? Existe essa questão da realidade. A realidade, né? Era a questão que o Platão colocou lá, né, no mito da caverna. Né? A realidade, afinal de contas, o que era o mundo real? As pessoas que nasceram na caverna, né, no mundo escuro, né, para elas a realidade é o que elas conheciam. Né? Mas, dentro analisando o mito, né, a gente vê que lá fora, né, existia toda uma outra vida. Aquela claridade, a luz. Né? Onde é que está a realidade? Qual é a realidade real? Né? Essa é a questão. E a realidade real, né, tem a ver com a verdade. A verdade é assim, tida como aquilo que realmente aconteceu ou acontece, os fatos, os fenômenos. Existem os fenômenos, né? A água entra em ebulição aos 100 graus. É um fenômeno, é um fato, né? Não tem como não, aquilo está comprovado, né? É um fato que ele está sentado aí. Se alguém chegar aqui e dizer, não, eu não estou vendo ninguém sentado aí, né? É uma narrativa, é uma verdade. Ele pode convencer alguém que aí não existe nada, é uma miragem, né? Mas se eu for lá e tocar como Tomé, eu vou encontrar.
eu queria que a gente problematizasse isso um pouco aqui, né? Vocês, eu queria saber se vocês, ao fazer esse filme, né? A partir do Tonoli, um texto maravilhoso que ele fez, né? Se vocês refletiram isso, né? E isso foi incorporado, essa reflexão, isso é uma loucura controlada, né? Por vocês, em especial o montador, né? Que eu vi que um trabalho muito bom de montagem. A montagem aí, eu acho que também criou todo esse clima, né? Esse clima, os cortes, né? A regressão, né? Trabalho do ator, trabalho do texto, trabalho da fotografia, né? A luz, mas a montagem, né? Foi 15 minutos que parecia uma hora. Eu estava aqui assistindo hoje à tarde, eu digo, eu peguei uma hora que eu olhei, passou 5 minutos e parece que tem uma hora, tão denso que é. E eu acho que tem a ver com a montagem, né? Então é isso que eu queria colocar, a questão da verdade, né? A manipulação dos fatos, né? A deturpação dos fatos, criando realidades, né? E a verdade nesse meio todo, como é que fica? Então, quando sentamos para... O Dedé chegou até a fazer um período que a gente ficou meio brigado, o Dedé chegou até a fazer uma montagem. Você lembra disso, né, Dedé? Daí um dia eu estive lá e ele mostrou para mim, eu peguei e falei, não é nada disso, tal, lembra disso? Daí ele falou assim, mas você tem que vir aqui e sentar. Então nós sentamos, depois de toda essa fase, em 2018 a gente falou, não, o ano que vem nós vamos editar. Nós sentamos e fizemos a construção, porque o que acontece? Eu lembrava das imagens, eu tenho uma memória assim, de imagens, e o Dedé tinha decupado as imagens na coisa, eu falava, Dedé, preciso de tal imagem assim. Então o Dedé sabia também, porque ele decupou todo o material junto comigo e a gente ia construindo. E então o que acontece? O Dedé, eu preciso de um áudio desse jeito aqui, eu preciso de fazer pista, vamos fazer então os foles, construímos todos os foles do curta, foi tudo feito lá no estúdio. O que são foles? O fole é esses efeitos ruídos, que tem, os ruídos, que tem o barulho do pássaro, aquele batida da coisa, aquilo lá foi tudo construído. Teve pista que deu quantas pistas lá? 11 pistas a gente para construir um som que eu queria. Então foi um trabalho dedicado, bem assim elaborado mesmo assim. Daí o Dedé às vezes mostrava alguma coisa, eu falava, Dedé, preciso mais disso. Daquele efeito do túnel, que lá foi trabalhoso, nós perdemos 2 sábados, né, Dedé? Perdemos 2 sábados para fazer aquele efeito, porque eu precisava daquela sensação de você estar indo dentro da caverna, né? E a Cláudia até ajudou a gente no dia, porque a aceleração tem que ser gradativa, demora muito para fazer o render. E então foi 2 sábados só para fazer aquela cena que tem 20 segundos. 20 segundos. Então é um trabalho bem elaborado, foi tudo bem pensado. Aquela parte no final, que quando ele sai para a luz, que tem está tudo escuro, e a gente coloca a luz, essa é a luz que a gente sempre tem dentro da gente. Por mais negra que esteja a vida da gente, sempre tem a luz. E a gente enxerga a luz, e às vezes a gente não quer enxergar a luz. Então o que acontece? Aquele fato dele colocar a mão, ele não queria ver a luz, mas ele sabia que a luz estava dentro dele. Então ali são simbolismos que a gente foi usando. E explorei bastante o Messias, porque Messias faz isso, faz aquilo, volta de novo, grava de novo, mais rápido agora, entendeu? Porque eu preciso de ter elementos para depois, na hora da montagem junto com o André, eu gosto de sentar com o André, por exemplo, nós fizemos um circo agora, o André fez as limpezas dele, tal, depois a gente precisava reduzir o tempo dentro do projeto. Então, daí no corte para dar ritmo e tal, daí tem a briga do diretor com o montador. O montador com o diretor, daí o montador tem que convencer o diretor que aquilo lá é importante cortar, entendeu? Genial, né? É um trabalho mesmo. É um trabalho de equipe, né? E você teve a intenção de provocar claustrofobia na gente? Aquela sensação de sufocamento?
Eu acho que cada um aí Mas é a sensação aberta, né? Na verdade não é um sentimento específico, mas é o deslocar. Acho que a construção, a montagem de qualquer produção que a gente faça, fílmica especialmente, né? Esse deslocar, porque o cinema ele é a imagem em movimento, tá falando isso? O básico, o conceito básico do cinema, imagem em movimento. Então, junto com a imagem, vem o sopro da vida, né? Vem o sopro de tudo que acontece no entorno. A exibição ocorreu graças à parceria entre o Coletivo de Cinema da Cidade, TV Cidade, Alfa Produções, Quilometrarte, Caipira Filmes, Felício Neto e Espaço Selvagem.